Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem, hoje nós vamos fazer a nossa aula de revisão, envolvendo todos os conteúdos que abordamos na segunda verificação, para a segunda verificação, e relembrando alguns conceitos importantes destes assuntos. Eu vou compartilhar aqui a tela de exercício com vocês. E vamos dar início. Bom, primeira questão. Bem facilzinha, bem simples. Inclusive, já resolvemos uma questão parecida, né? Em uma aula em que nós fizemos resolução de exercício. Então, vocês devem lembrar. Questão 1. Dizemos que um determinado gene é recessivo quando sua expressão, ou seja, quando o seu fenótipo, né, quando ele expressa um determinado fenótipo. A alternativa A. Dizemos que esse gene é recessivo quando a sua expressão, né, a expressão do gene, só acontece em heterozigose. Primeiro, vamos relembrar o conceito de heterozigose. Heterozigose é quando você tem um alelo dominante e um alelo recessivo no seu genótipo, tá? Quando um determinado gene que expressa uma determinada característica, ele apresenta um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Lembrando que o alelo, ele é uma forma alternativa de um determinado gene. Então, a alternativa A diz que só acontece em heterozigose. E isso não é verdade, né? O gene é recessivo quando, vamos lá, a B, só ocorre quando em dose dupla. Vamos ver as outras, depois a gente volta para aí. Independe da presença de seu alelo. Aqui a gente vê que também é uma alternativa incorreta, uma vez que a gente viu que na heterozigose, nós temos o alelo dominante e o recessivo, né? E o alelo dominante, ele interfere na expressão do recessivo, ele não deixa com que o recessivo venha a se expressar. Então, não independe da presença do alelo, na verdade, ele depende da presença do alelo, tá? Depende de características congênitas. O que são características congênitas? São aquelas que são adquiridas, né, ao longo ali da gestação, né, por alguma alteração, por algum erro no processo de desenvolvimento. Então, não é também. Reproduz uma característica provocada pelo ambiente? Também não, né? Existem genes que têm a sua expressão, né, que têm a sua função ali no fenótipo, em que ele tem uma influência do ambiente, tá? Mas isso não tem relação teórica com o que seja recessivo ou dominante, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, certo? Porque um gene é recessivo quando ele ocorre em dose dupla, né? Quando ambos os alelos, eles são recessivos, ok, gente? Então, quando ocorre em dose dupla. Segunda questão. Cada caráter é condicionado, ou seja, determinado, ou seja, cada caráter quer dizer a característica, né? O fenótipo. Cada fenótipo é condicionado por um par de fatores, certo? Que se separam na formação dos gametas. Mendel, ao enunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer a existência das seguintes estruturas, tá? E processo de divisão celular, respectivamente. Então, você vai procurar, primeiro,
as estruturas, ok? Que dentro desse enunciado aí pode estar sendo feita aferência ao que Mendel descobriu, e ao tipo de processo, né, o tipo de divisão celular também que entra aí nessa aferência, quando você lê esta frase, respectivamente, ou seja, na ordem. Cromossomos e mitose, primeiro, que estruturas ele cita aqui, ó? Cada característica é determinada por um par de fatores. O que Mendel chamou de fatores lá no passado, né, lá no século XIX, hoje a gente conhece, né, depois de anos, um pesquisador deu um nome a esses fatores. Hoje a gente sabe que esses fatores são os genes, tá? Então, as estruturas que a frase, né, coloca aqui para vocês e que tem relação com a lei de Mendel seriam quem? Os genes. Então, não é cromossomo, primeiro não é cromossomo. E aqui o processo de divisão, aqui ele fala sobre esses fatores se separarem, né, se afastarem, quando os gametas irão se formar, ok? Na formação dos gametas. E qual é o tipo de divisão celular responsável que tem como função formar gametas, produzir gametas? É o processo de meiose, né? A mitose está associada simplesmente com crescimento, né? Aumento no número de células ali nos tecidos, crescimento desses tecidos proporcionalmente ao desenvolvimento do indivíduo, e reprodução assexuada, né? Regeneração também. Então, o único tipo de divisão celular envolvido na produção de gametas é quem? A meiose. Então, vamos lá, continuando. B, núcleos e meiose? Não, a gente viu que as estruturas que a frase faz aferência são os genes, e a divisão celular, o tipo de processo de divisão é a meiose. Aqui meiose está certo, mas a questão está errada por causa aqui do núcleo. C, núcleos e mitose? Não, os dois estão errados. Não é núcleo e o processo de divisão não é mitose. Genes e mitose? Não, né? Genes está certo, mas o processo de divisão celular, ao qual a questão faz referência, faz aferência, é quem? A meiose. Então, a alternativa correta é a letra E de escola, gente. Ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: o albinismo é uma desordem genética que afeta a produção de melanina, né? Que é um pigmento que dá aí a cor da pele, né? Que determina a cor da pele. Essa produção é determinada pela presença de um alelo A, tá? Aqui A maiúsculo, então esse alelo é... Não vou ainda dar spoiler aqui, não vou dar dicas, mas a gente já vai falar desse alelo A, depois que a gente concluir a questão. E observa-se ainda que o indivíduo homozigoto recessivo é albino, tá? O indivíduo homozigoto recessivo é albino. E a produção da melanina é determinada pela presença de um alelo A. Então, se o indivíduo, entre os alelos que produzem melanina nesse indivíduo, se ele tem esse alelo A, entre um desses alelos, os dois alelos, ele tem o alelo A, o azão, esse azão determina a produção da melanina. Logo, esse indivíduo ele vai ter uma taxa ali de melanina, ok? Porém, o indivíduo que é homozigoto recessivo, quem seria o homozigoto recessivo para esse gene que determina a produção de melanina? Se o azão ele determina a produção de melanina, o azinho
ele não produz melanina, tá? Então, quem seria o homozigoto recessivo? Se esse é o alelo recessivo, então o homozigoto recessivo, ambos alelos são recessivos, né? O indivíduo que é homozigoto recessivo. Os dois cromossomos do pai e da mãe apresentam o alelo azínio, tá? O indivíduo homozigoto recessivo, que é albino. Ok? Então, você tem um alelo que é responsável pela produção de melanina, então ele é chamado de dominante, porque ele produz o produto gênico, né? Ele é responsável por proporcionar a produção do produto gênico, enquanto que o outro alelo que acompanha, que pode acompanhá-lo no possível genótipo, ele não produz, apresenta um gene que não consegue, né, que não tem a capacidade de produzir esse pigmento. Logo, de posse dessas informações, né, diante disso, podemos afirmar que o albinismo, ok, essa informação que está sendo dada diz respeito ao albinismo. Diante disso, podemos afirmar que se trata, né, que o albinismo se trata de um caso de alelos letais. Vocês lembram o que são os alelos letais? Como o próprio nome já diz, letais. Se letais são aqueles alelos gênicos, né, que determinam a morte do indivíduo. Não necessariamente de forma imediata. O indivíduo nasceu, com esse alelo morreu, né? Tem algumas anomalias que o indivíduo ele só é afetado pela condição quando ele chega em determinada idade, como por exemplo a síndrome de Huntington, né? A síndrome de Huntington, o indivíduo só começa a apresentar as alterações, né, em decorrência dessa mutação após adquirir uma determinada idade, quando ele adquire uma determinada idade, seja na idade adulta ali, depois dos 40 anos, 45 para frente. Então, o alelo letal que determina a morte do indivíduo. Dominância completa. Essa é a nossa alternativa correta, é dominância completa. Por quê, gente? Basta o indivíduo apresentar um alelo azão que ele irá produzir melanina, tá? O indivíduo produzido com o genótipo azínio, ele será albino, né? Ele não terá capacidade de produzir esse pigmento. Então, o indivíduo azão e o azínio, eles são indivíduos que têm a capacidade de produzir melanina, logo a dominância é completa, ok? Dominância incompleta. Na dominância incompleta, nós vamos ver uma questão aqui sobre dominância incompleta. O alelo que é responsável por produzir o produto gênico, né, por sintetizar o produto gênico, ele não é totalmente dominante em relação ao seu recessivo, tá? E isso tem uma explicação em relação ao funcionamento desse gene, tá? Nessa condição de dominância incompleta. Esse é o caso lá de daquelas flores, não sei se vocês lembram, que as flores, cruzamento entre as flores vermelhas com as flores brancas, né? O indivíduo homozigoto dominante com o homozigoto recessivo, né? Os indivíduos puros, cruzando, geram uma prole com flor rosa. Por quê, gente? Porque a condição homozigota dominante e a heterozigota, tá? A homozigota para o alelo azão ou besão, dependendo do gene que você vai utilizar, dependendo da conotação gênica, da simbologia gênica que vocês vão utilizar, o homozigoto e o heterozigoto, eles vão apresentar um fenótipo diferente. Tá? Vocês vão relembrar isso que eu estou falando quando a gente vê essa questão aí mais à frente.
Epistasia também não, tá? A gente vai ver também uma questão de epistasia. Epistasia é um tipo de interação gênica em que um dos genes ele é dominante em relação a todos os outros, tá? É um genes em uma condição epistática. E a codominância é quando ambos alelos, de um par de alelos no genótipo do indivíduo, ambos esses alelos podem se expressar. Eles se expressam, tá? Ambos os alelos. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B de bola, tá? Dominância completa, porque basta o indivíduo ter um dos alelos, tá? Para ele expressar a característica, tá? No caso aqui, o alelo azão, que é o dominante. Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Na espécie humana, os alelos que determinam o tipo sanguíneo A, ele é representado por Izinho, né? Elevado ao Azinho. Expoente Azinho. E o do tipo B, I elevado ao Bzinho. São codominantes, foi o que eu falei anteriormente. Codominante é porque ambos alelos se expressam, ambos alelos têm a capacidade de produzir o produto final, no caso a proteína. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável pelo tipo sanguíneo O, que é representado pelo Izinho, tá? Então, como o alelo I minúsculo, ele não apresenta a capacidade de produzir uma proteína, né? Ele não produz o aglutinogênio, logo, ele é recessivo em relação tanto ao alelo IA quanto ao alelo IB. Porém, se a gente for levar em consideração só o IA e o B, o IA e o IB, ambos são codominantes, tá? Então, aqui no fenômeno da tipagem sanguínea ABO, né, do sistema ABO, nós temos um fenômeno tanto de codominância quanto um fenômeno de dominância completa, uma vez que tanto o IA quanto o IB, eles são dominantes em relação ao Izinho. Então, se eu tenho um indivíduo, né, no genótipo do indivíduo, o IA e o Izinho, ou seja, um indivíduo com tipo sanguíneo A heterozigoto, porque ele tem o IA, né, o alelo IA e o alelo Izinho. O IA, ele expressa a sua proteína, né, o seu aglutinogênio, e o Izinho não expressa, tá? Então, logo, o indivíduo terá tipagem sanguínea A. Assim, se uma mulher com tipo sanguíneo O tem um filho com tipo sanguíneo A, tem um filho do tipo sanguíneo A, o sangue do pai da criança pode ser tipo... Então, a mulher ela tem o tipo sanguíneo O, tá? Tipo sanguíneo O. Logo, o genótipo dela é o que, gente? Izinho, tá? Porque indivíduos com tipagem sanguínea O, eles não produzem aglutinogênio, tá? Que são os antígenos que ficam ali na superfície da hemácia, ok? E esta mulher tem o filho com tipo sanguíneo A, tá? O filho é tipo sanguíneo A. Filho, tipo sanguíneo A. Tipo A. Logo, o genótipo dele pode ser homozigoto, tá? IA. Ou ele pode ser também heterozigoto.
Ele pode ser assim ou assim. Tá, gente? Então, o indivíduo ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Ok? Homozigoto, IA, IA, ou IA, IA, Izinho. Mas, como esse indivíduo ele é filho de uma mulher com tipo sanguíneo O, tá? Essa mulher ela só doa para esse filho o quê? O alelo recessivo. Só o Izinho. Ela só produz ovócitos com esse alelo, com alelo recessivo. Logo, esse indivíduo a gente já sabe que ele é o quê? Heterozigoto. Tá? Um indivíduo tipo sanguíneo A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Porém, esse filho, esse indivíduo, ele é filho de uma mulher tipo O. Como ela só doa Izinho, logo ele é heterozigoto. Esse outro alelo provavelmente vem de quem, gente? Do pai. Então, o pai dessa criança, ele pode ser tanto do tipo A, porque para que a criança tenha tipagem sanguínea, A, o pai tem que doar o alelo IA, tá? Mas também esse pai poderia ser o que, gente? AB, porque o indivíduo AB, ele apresenta o alelo IA e o alelo IB. Então, o pai da criança pode ser ou do tipo A, tá? Ou do tipo A. Homozigoto ou heterozigoto. Mas esse pai também pode ser do tipo ou do tipo B, AB, desculpa. AB, tá? Porque, mais uma vez repetindo aqui, porque para que essa criança seja do tipo A, ela só pode ter recebido esse alelo de quem? Do pai, né? Porque da mãe ela só recebe o alelo recessivo, tá? O alelo Izinho. Então, o pai tem que ser A, porque essa criança ela tem que ter recebido do pai. Ou AB, tá? Porque o indivíduo tipo sanguíneo AB, ele apresenta o alelo IA e o alelo IB no seu genótipo, tá? Se ele for do tipo A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, porque tanto no homozigoto quanto no heterozigoto, a gente tem a presença aqui do alelo IA, certo, gente? Então, a resposta correta aqui é a resposta as alternativas foram embaralhadas aqui. Resposta correta é a letra B, né? O indivíduo pode ser ou do tipo A ou do tipo AB, ok? Vamos para a quinta questão, que é aquela questão de semidominância ou dominância incompleta. Então, quinta questão.
Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose, ou seja, quando tem alelos diferentes, promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em plantas maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Então, uma planta que ela tem essa constituição genotípica besão-besão, ela expressa flores vermelhas, tá? Maravilhas com genótipo besão-besão, flores vermelhas. As plantas com os alelos besinho e besinho, elas apresentam, né, expressam flores brancas. E os indivíduos heterozigoto besinho-besinho, besão-besinho, expressam flores rosas. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Então, no cruzamento ali, né, da maravilha vermelha com flores vermelhas, da maravilha com flores brancas, a geração F1, nós temos 90 maravilhas, né, 90 indivíduos, tá? 90 plantas com flores rosas. Que porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá na F2, se autofecundarmos duas maravilhas resultantes de F1? Então, o que está acontecendo aqui? Ele pegou uma maravilha vermelha e cruzou com uma branca, tá? Vermelha, besão, besão, branca, besão, besinho, besinho. O resultado disso aqui dá o quê, gente? A geração F1. Isso aqui é a geração parental, tá? Aí nós temos a geração F1. Geração F1, nós vamos ter o quê? Besão, besinho. Besão, besinho. Besão, besinho. E besão, besinho, tá? Por quê? Besão, besinho, eu cruzo esse com esses dois, depois o outro com os dois. Sempre vai dar besão, besinho. Ou seja, 100%, né, desse cruzamento, nós vamos ter indivíduos heterozigotos. E os heterozigotos, como a gente pode observar aqui, besão, besinho, eles expressam flores de cor rosa, tá? Então, o total dessas plantas, desse cruzamento, foi de 90 maravilhas. Então, 90 maravilhas é o 100% aqui da geração F1. E aí, no experimento, ele foi cruzar os indivíduos da F1. Besão, besinho, vezes cruzando com besão, besinho. E aí, nós vamos ter... essa aqui vai ser a geração F2, tá? Esse cruzamento vai te dar a geração F2. Do cruzamento dos indivíduos parentais, você tem a geração F1, tá? Filial 1, os filhos 1. Quando você pega os indivíduos de F1 e cruza, você vai ter a geração F2, sendo que esses indivíduos são heterozigotos, de acordo com como os experimentos de Mendel foram realizados lá no passado. Então, aí nesse cruzamento, o que é que a gente vai ter na geração F2? Vamos lá. Besão, besão, tá? Besão, besão. Besão, besinho, besão, besinho. Besinho, besão, besão, besinho, né? O dominante fica na frente. No caso aqui, a gente vai ver que ele é semidominante. E besinho, besinho, para completar aqui, tá? Então, o que a questão está te pedindo? A porcentagem de indivíduos de cor vermelha, que ocorrerá em F2, tá? É isso que está sendo pedido. Então, é só a gente olhar aqui os genótipos. Qual desses genótipos aqui, de indivíduos, está relacionado com a formação, né, com a expressão ali fenotípica para apresentarem flores vermelhas?
É só a gente olhar aqui. Bzão, Bzão, flores vermelhas. Então aqui, ó, nós só temos essa proporção aqui. Certo? Então, quantos porcentos? 25%, né? Aqui eu tenho 4 eventos, tá? 4 eventos aqui. Então, se isso daqui é 100%, Bzão é o quê? Corresponde a 25%. Então, do cruzamento entre os indivíduos de F1, nós vamos ter, na geração F2, a probabilidade de termos 25% de plantas, né, de plantas com flores vermelhas. Então, a resposta é a letra D de dado. Certo? D de dado. Vamos para a sexta questão. Uma interação gênica é denominada de não epistática. Quando? Tá? Então, o que é um evento, né, de interação gênica do tipo epistático? O que é uma interação gênica epistática? Interação gênica, o próprio nome já diz, né? Quando eu tenho mais de um gene, né? Ou seja, eu tenho 2 ou mais genes interagindo, trabalhando juntos para determinar um fenótipo, tá? Para um determinado fenótipo, que determinam um determinado fenótipo, ok? Na interação do tipo epistática, esses genes envolvidos na interação, um deles, ele se sobressai em termos de dominância em relação aos outros. Ele se expressa em relação aos outros. Então, eu estou explicando aqui para vocês uma interação epistática, né? Ele domina um desses genes, entre os genes da interação, domina em relação aos outros. Certo? Então, a questão te pede um evento, uma interação gênica não epistática. Então, se você já conhece o que é uma interação epistática, você vai saber o que é uma não epistática, né? Você vai ler as alternativas e decidir em relação à alternativa não epistática. A alternativa A. Um alelo impede a expressão do outro. Isso daqui é uma interação não epistática? Não, né? Isso daqui está relacionado diz respeito a uma interação epistática, em que um alelo de um determinado gene impede a expressão do outro que participa da interação, do processo interativo. Então, não é. A gente está procurando aqui a não epistática. Ocorre a interação entre genes, né? A gente já sabe que isso é uma interação gênica. E apenas um é expresso. Vocês acham? Também não está correto, porque isso daqui diz respeito a uma interação epistática e não uma interação não epistática. Ocorre a interação entre genes, porém o indivíduo é geneticamente inviável? Não, né? A interação gênica, ela não necessariamente vai te trazer ali um indivíduo geneticamente inviável, um indivíduo que não venha a nascer. A interação gênica é um processo normal, é um processo comum, ok? Então, não tem nada a ver aqui a questão de estar relacionada com um indivíduo geneticamente inviável, ok? Então, aqui está errado também por causa disso. Um alelo condiciona a atuação do outro. Isso daqui está relacionado a uma interação epistática e não uma não epistática, porque na relação epistática a gente já viu que entre os genes participantes, um alelo, ele se sobressai, ele domina em relação ao outro. Então, ele determina ali, ele condiciona a ação do outro, tá? Ele suprime a ação dos outros. Então, o que nos restou foi a alternativa E, tá? O que diz a letra E? É totalmente ao contrário da epistática. Ocorre a interação entre os genes, já que nós estamos falando de uma interação gênica,
mas um não impede a expressão do outro. E a gente viu que na epistática, um impede a expressão do outro. Tá? Então, a alternativa é de escola. Sétima questão. O sistema BO é um exemplo clássico de alelos múltiplos. Nesse caso, os tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos diferentes, IA, IB e Izinho. Sendo assim, podemos concluir que os diferentes tipos sanguíneos podem ser representados por... Tá? Então, o sistema ABO é um exemplo de alelos múltiplos. Por quê? Porque eu tenho 3 alelos aí, o IA, o IB e o Izinho, que podem, né, interagir aí num determinado genótipo de um indivíduo para determinar a tipagem sanguínea. Se é A, se é B, se é AB e se é O, tá? Não que esses 3 coexistam no indivíduo. Eu não posso ter os 3 alelos juntos. Nós sabemos que cada característica que nós apresentamos, ela é determinada por um par de alelos, tá? Nós não vamos ter mais de um par de alelos no nosso genótipo determinando uma característica, por mais que aquela característica possa ser determinada por mais de 2 alelos, tá? Como está sendo mostrado aqui no sistema ABO. Então, eu tenho 3 tipos de alelos. Então, podemos concluir que os diferentes tipos sanguíneos podem ser representados por a alternativa A, 3 genótipos, 4 genótipos, 5 genótipos, 6 genótipos ou 7 genótipos. Ah, embaralhou tudo. Vamos desembaralhar então. Quantos genótipos são possíveis quando a gente tem como referência, né, quando a gente olha para esses 3 alelos? É só a gente ver. Um indivíduo tipo sanguíneo A, tá? Fenótipo, tá? Fenótipo aqui é tipo A. Quantos genótipos esse indivíduo pode apresentar? O tipo A. Ele pode ser... Deixa eu pegar aqui para facilitar a nossa vida. Ele pode ser homozigoto, né? Apresentar o mesmo alelo no cromossomo do pai e no cromossomo da mãe, dos seus homólogos. Ou ele pode ser heterozigoto, pode ser IA-IA ou IA-Izinho. O indivíduo tipo sanguíneo B, ele pode ser como, gente? Ele pode ser também homozigoto dominante ou heterozigoto, tá? Homozigoto ou heterozigoto. IB ou IB-Izinho. Mas a gente só tem o tipo sanguíneo A e o tipo sanguíneo B? Não, a gente também tem tipo sanguíneo AB, né? Como é o genótipo do indivíduo que apresenta o tipo sanguíneo AB? Ele apresenta apenas um tipo de genótipo. Isso pode ser de um tipo, né? Apresentar um tipo de genótipo. Que é o IA e B, né? O alelo A, e que expressa o aglutinogênio A, e o alelo que expressa o aglutinogênio B, né? IA e B. E qual é o outro tipo sanguíneo que a gente tem? É o O. Como é o genótipo dos indivíduos que apresentam espécie sanguínea O? Izinho. Então, olhando aqui para esses fenótipos e para os genótipos, os quais eles podem apresentar. Quantos genótipos no total nós temos? Vamos conferir. 1, 2. O A pode apresentar 2 tipos de genótipo, né? Então, 2 do A e o B, também 2. Mais 2 do B, 4. O AB, só mais 1.
né? E A e B, 5. E o O também mais um, 6. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, 6 genótipos. Ok, gente? Oitava questão, facílima. O sexo feminino, quanto aos cromossomos sexuais, é chamado sexo feminino. Ele é chamado de homogamético, heterogamético, diploide, haploide ou genoma? Ele é chamado de homogamético. Ah, por que homogamético, professor? Porque a mulher, ela só produz ovócitos com o cromossomo sexual X, né? Ela só produz um tipo de ovócito, tá? De gameta. Já os homens, eles apresentam, né? Eles produzem dois tipos de gameta. Eles podem produzir espermatozoide contendo o cromossomo sexual X e espermatozoide contendo o cromossomo sexual Y, tá? Por isso, os homens, o sexo masculino é chamado de heterogamético, dois tipos de gametas. Já o feminino, homogamético, porque apresenta um único tipo de gameta. Diploide, isso tem a ver com a quantidade de conjuntos cromossômicos que o indivíduo pode apresentar. Por exemplo, as nossas células somáticas apresentam dois conjuntos cromossômicos, né? 23 que veio do pai, 23 que veio da mãe, nós temos 46 cromossomos. Essa célula com 46 cromossomos que tem os dois conjuntos cromossômicos são chamadas de diploide. Haploide são células que apresentam um único conjunto cromossômico, como acontece com os gametas. Tanto o ovócito secundário quanto o espermatozoide apresentam 23 cromossomos, ou seja, eles apresentam um único conjunto cromossômico. E genoma é o patrimônio genético de qualquer indivíduo, também não tem nada a ver com o que a gente está buscando nessa questão. Nona questão. Qual o número de autossomos existentes em um ovócito de um animal que tem 14 pares de cromossomos? Se o indivíduo tem 14 pares, quantos cromossomos ele tem no total? 14 pares. Então, se estão aos pares, 14 vezes 2, que dá o quê? 28. Tá? A célula somática desse indivíduo tem no total 28 cromossomos, que estão aos pares, por isso 14 pares. Tá? A célula 2N aqui. Tá? Então, gente, o gameta, que está perguntando em relação ao ovócito, que é um gameta, que é o gameta feminino. Qual o número de autossomos, que são cromossomos não sexuais, né? Os sexuais são chamados de alossomos ou cromossomo sexual. Então, o gameta, se esse indivíduo ele apresenta 28 cromossomos, quantos cromossomos tem o gameta desse indivíduo? A metade, né? Eles são formados lá durante o processo meiótico em que ocorre a redução no número de cromossomos. Eles têm 14, o gameta vai apresentar 14 cromossomos. E desses 14 cromossomos dos gametas, quantos deles são sexuais? Né? Por exemplo, o nosso, no ovócito ou no espermatozoide. 22 são autossomos e 1 é sexual, que na menina é X, na mulher é X, então pode ser X. Nos meninos, 22 cromossomos autossomos e o gameta sexual, que nos homens pode ser o Y ou pode ser o X, tá? Então, nesse indivíduo aqui, nesse exemplo, né, quantos cromossomos autossômicos ou autossomos existem nesse ovócito? Desse animal que tem 14 pares de cromossomos. Então, é 14 menos 1, tá? Eu tiro o sexual, o que sobrou é cromossomo autossômico. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado também. Vamos para a 10ª questão. 10ª questão.
A hipofosfatemia, a hipo, né, vem de pouca quantidade, fosfato vem de fosfato, né, que é o iofosfato. Então, hipofosfatemia são indivíduos que apresentam uma taxa inferior ao normal de fosfato. Com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, então tem os homens que têm hipofosfatemia e mulheres que são normais para essa condição. Então, da prole, né, do cruzamento desses indivíduos, da relação desses indivíduos, nós temos aqui nascimento de todas as meninas. Toda vez as meninas nascem afetadas com anomalia. E todos os meninos sempre nascem normais. Desta forma, é correto concluir que a anomalia em questão, a hipofosfatemia, é o que, gente? A alternativa A, determinada por um gene dominante autossômico. Pelo que a gente vê aqui, né, pelo enunciado da questão, não tem relação com cromossomos autossômicos. Existe um padrão sexual ali, tá? Todas as meninas sempre nascem afetadas e todos os meninos nascem normais. Então existe, eu já tenho em mente, já tenho a pista de que é uma condição associada ao sexo, né, a cromossomos sexuais. Então não é a alternativa A. B, determinada por um gene dominante ligado ao sexo. Será que é dominante? C, determinada por um gene recessivo autossômico. A gente já descartou que existe um padrão sexual, então não é a alternativa C. Determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, ou letra E, determinada por um gene do cromossomo Y. Então, pelo que a questão traz de informação, vamos descrever aqui os possíveis genótipos desses pais. O homem, ele é afetado. Tá? Então, X, Y. Vamos usar aqui a letra H minúsculo para determinar aí o alelo mutante responsável por desenvolver, pelo indivíduo desenvolver a hipofosfatemia, já que ele é afetado, tá? Ah, professora, por que a senhora não colocou no Y, colocou no X? Porque se eu já tenho como pista aqui que é um padrão sexual, porque todas as meninas nascem afetadas e todos os meninos nascem normais, tá? Eu sei que é uma condição que sexual. Mas se todos os meninos nascem normais, é porque esse alelo mutante não está localizado no cromossomo Y. Se estivesse localizado no cromossomo Y, todos os homens seriam afetados, porque esses indivíduos, os homens, só recebem do pai o cromossomo Y. Tá? Lembrando que a constituição genotípica sexual do homem é XY, tá? Ele apresenta cromossomo X e cromossomo Y. Então, como os meninos estão nascendo normais, é porque esse alelo não está associado ao cromossomo Y, e sim ao cromossomo X. Então, por isso foi colocado aqui no cromossomo X, tá? E a mulher, como poderia ser o genótipo dela? As meninas todas estão nascendo afetadas. Por que elas estão nascendo afetadas? Porque elas estão recebendo o único cromossomo X que elas podem receber do pai, que é XHZ. Né? O pai, ele tem essa mutação em um gene do cromossomo X.
E para as suas filhas do sexo feminino, ele só doa cromossomo X. E esse alelo mutante está no cromossomo X deste homem, ok? Por isso as meninas estão nascendo afetadas, tá? As filhas, tudo bem? Vamos continuar investigando aqui. Com mulheres normais. Isso daqui não é o genótipo das filhas. Todas as meninas são afetadas. Isso é por causa do alelo presente no cromossomo X do homem. Mas todos os meninos, todos, gente, absolutamente todos os meninos estão nascendo normais, tá? Então isso quer dizer que a mãe provavelmente ela é homozigota dominante. Homozigota dominante, tá? Porque se ela fosse heterozigota, ainda existiria uma probabilidade das filhas nascerem, alguma das filhas nascerem normais, tá? Não sei se deu para vocês me entenderem. Existiria essa possibilidade, porque ela doaria para as suas filhas mulheres ou o alelo normal ou o alelo mutante. Mas como todas estão nascendo, né? Todas estão nascendo afetadas, é porque o alelo que está sendo doado é o alelo do pai, tá? E todos os filhos estão sendo normais, é porque eles estão recebendo da mãe apenas o alelo normal. Provavelmente essa mãe ela é normal para os alelos, tá? Ela não é portadora. E assim a gente vai ter o quê? Como resultado desse cruzamento? XHzinho, XHzão. Mas a gente coloca o XHzão na frente. XHzão, XHzinho. XHzinho, XHzão, mais uma vez XHzão, XHzinho. Y, XHzão. Y, XHzão. E Y, XHzão. YXHzão. Então, olha aqui como seria o genótipo dos filhos do cruzamento desses indivíduos, tá? As meninas teriam essa constituição genotípica, XHzão, XHzinho, XHzão, XHzinho. E os meninos, X é na frente, né, gente? XHzão. XHzão. XHzão Y, só mudar aqui. XHzão Y, tá? Então a menina teria essa constituição. E o menino, XHzão Y, XHzão Y. Por isso todos os meninos estão nascendo normais, porque eles estão recebendo sempre o X normal da mãe, o X com alelo normal. E as meninas, mesmo tendo essa condição aqui, ó, heterozigota, né, um alelo Hzão, um alelo normal e um alelo mutante, elas estão sendo afetadas. Isso quer dizer que essa anomalia é uma condição
associada ao sexo e ela é dominante, gente, tá? Por que dominante? Porque basta um alelo mutante, no caso o Hzinho, dessa constituição genotípica dessa filha, para a criança, né, para a menina desenvolver a anomalia, certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? É determinada por um gene dominante ligado ao sexo, ok? 11ª. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ao cromossomo X. Recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que o homem afetado se case com uma mulher portadora, qual a probabilidade de esse casal gerar uma menina hemofílica? Ok? Então, vamos lá. O homem, a questão diz que o homem ele é afetado. Se ele é afetado, e a gente sabe que a hemofilia é uma anomalia de caráter recessivo. Logo, se ela é de caráter recessivo, para que o indivíduo desenvolva a hemofilia, ele tem que apresentar, no caso da mulher, os 2 alelos mutantes. No caso do homem, como ele apresenta um único cromossomo X, ok? E essa anomalia, ela está associada, né? Ela é causada por um gene localizado no cromossomo X. O homem, se ele tiver o alelo mutante no seu cromossomo X, ele é afetado, tá? A menina tem que ter os 2 alelos mutantes. Então, qual é a constituição genotípica deste homem? Ele é XHY. Por que Hzinho? Porque hemofilia começa com H e a gente usa sempre a inicial da característica recessiva, tá? Ele é afetado e se casa com uma mulher portadora. Se a mulher é portadora, é porque ela apresenta, né? Ela apresenta o alelo mutante na sua constituição genotípica. Ela é portadora, mas não é afetada, tá? Ela é normal, portadora. Então, essa mulher é assim. XHzão, XHzinho. Vamos ver como serão os filhos deste casal. XHzinho, XHzão, XHzão, XHzinho. XHzinho, 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 XHzinho. Vamos por Y agora. Y, XHzão, XHzão, Y. XHzão, Y. E Y, XHzinho, XHzinho, Y. XHzinho, Y. Então, vamos ver aqui que genótipos correspondem ao sexo feminino e que genótipos correspondem ao sexo masculino. Então, aqui nós temos os genótipos correspondentes ao sexo feminino, tá? Já que a questão pede a probabilidade de nascer, qual a probabilidade de nascer de esse casal gerar uma menina hemofílica, tá? Então, olha como serão aqui as constituições genotípicas de um possível filho do sexo feminino. Ela poderá ser normal, portadora, ó, XHY, e ela poderá ser afetada, né? 50% de chance olhando o sexo feminino, tá? Lembrando que quando a gente fala de anomalias ligadas ao sexo, como a gente tem o sexo masculino e feminino, a gente aborda, né, de forma separada. 100% é sexo feminino e 100% sexo masculino quando você for fazer as suas análises. Então, 50% de chance da menina ser normal, portadora, e 50% da menina ser afetada, tá? Isso em relação à probabilidade da criança do sexo feminino ser hemofílica. Mas o que a questão te pede é a probabilidade de nascer uma menina
hemofílica. Então, a gente tem que lembrar qual é a probabilidade de nascer, de a cada gestação, de a cada parto, nascer uma criança do sexo feminino ou uma criança do sexo masculino. É 50% de chance, tá? 50% de nascer um gênero ou 50% de nascer outro gênero. Então, a probabilidade de nascer menina é meio. E a probabilidade de nascer hemofílica de uma criança do sexo feminino hemofílica também é 50% ou meio, tá? Ó, 50% desse total aqui, meio também. É meio, tá, gente? Não tá dando mais para colocar aqui. Deixa eu ver se eu arredo um pouquinho para cá. Dá para arredar. Meio. Então, a probabilidade de nascer uma menina hemofílica, basta eu multiplicar a probabilidade de nascer uma menina e a probabilidade dessa criança ser hemofílica, dessa menina ser hemofílica. Então, meio vezes meio dá quanto? Meio vezes meio. Vezes meio. Dá? 1 vezes uma. 2 vezes 2, 4. 1/4, que corresponde a 25%. Ok? A alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a 12ª. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico? Vamos colocar aqui as informações. Um homem daltônico, seria daltônico, a constituição genotípica dele é... Ele é X desenho Y. Tá? Se ele tem o daltonismo, então ele tem o alelo mutante, o alelo recessivo. Ok? E é ligado ao X, por isso localizado no cromossomo X. Casou-se com uma mulher normal homozigota. Se ela é normal homozigota, já está até aqui prontinho o genótipo dela. Essa mulher é normal homozigota. Logo, ela é XDzão, desculpa, é daltonismo, né, mas hemofilia. XDzão. Como serão os filhos desse casal? Vamos fazer o cruzamento. XDzinho com XDzão, XDzão. XDzinho, XDzinho. XDzinho com XDzão, XDzinho. Vamos por Y agora. Y, XDzão, Y. Y com XDzão, Y também.
Então, está aqui, como serão os filhos. Então, ele quer saber a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico. Então, aqui, as meninas, filhas do casal, e o sexo masculino. A gente tem que olhar para cá, porque a questão está falando do sexo masculino. Então, esse indivíduo aqui, esses filhos, eles não apresentam o alelo mutante. Eles só recebem da mãe o que, gente? O alelo normal. Logo, como esses indivíduos só recebem X da mãe, porque a mãe é o sexo homogamético, eles nunca serão afetados pelo daltonismo, uma vez que ela é normal homozigota. Então, a resposta é: não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é homozigota, é normal homozigota, tá? Então, alternativa D de dado. 13ª. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor define uma euploidia, tá? Euploidia. Euploidia é uma condição normal, né? Ela expressa o indivíduo que apresenta conjuntos cromossômicos normais. Ela se refere à quantidade normal de cromossomos nas células de um determinado indivíduo, né? Representa um conjunto cromossômico normal. A alternativa A. Alterações cromossômicas numéricas, isso que a euploidia quer dizer, em que todo um conjunto cromossômico é perdido? Não, né? Alteração cromossômica numérica em que ocorre o aumento ou diminuição de um tipo específico de cromossomo? Não, isso daqui está se referindo à aneuploidia, que é uma condição anormal. Alteração cromossômica? Não, e fazendo uma ressalva aqui. Falei que é uma aneuploidia, nem uma aneuploidia a gente pode relacionar o que está sendo expresso na alternativa B, porque diz que é uma alteração cromossômica numérica em todo o conjunto ou diminuição, que ocorre o aumento ou diminuição de um tipo específico. A gente sabe que na aneuploidia não tem um tipo específico, tá? A perda ou o ganho pode ser de forma aleatória, ok? A aneuploidia são alterações numéricas em que o indivíduo, né, ele pode perder geralmente ou ganhar ou perder um cromossomo. Exemplos, a gente tem síndrome de Down, tem Klinefelter, né? Klinefelter, o ganho de um cromossomo X, isso no genótipo mais comum. Síndrome de Turner, que é a perda de um cromossomo X. Mulheres triplo X, o ganho de um cromossomo X. Isso é aneuploidia, tá? E a aneuploidia também, ela pode ser estrutural, né? As deleções, as duplicações, ou seja, quando mexe com a estrutura do cromossomo, mas não ocorre especificamente um determinado cromossomo, por isso a gente não pode levar essa informação aqui como sendo correta, tá? Diminuição de um tipo específico, mas não tem nada a ver com a euploidia, que é o que a gente quer. C. Alterações cromossômicas numéricas em que todo um conjunto cromossômico é alterado, isso diz a alternativa C. Vamos ver as outras. Alterações cromossômicas numéricas em que ocorre o aumento de um tipo de cromossomo? Não, né? A gente já viu ali que não se refere nem à euploidia e nem à aneuploidia. Tipo específico, não ocorre essa especificidade aí. Alterações cromossômicas numéricas em que ocorre a diminuição de um tipo de cromossomo. Isso daqui seria o conceito de aneuploidia. Mas a única questão que se refere a uma definição de euploidia é a alternativa C de casa, tá, gente? Porque se refere a alterações numéricas em que um conjunto cromossômico pode ser alterado, tá? Por exemplo, a nossa célula haploide, ela apresenta um único conjunto cromossômico. A nossa célula diploide, ela apresenta 2 conjuntos cromossômicos, tá? Então, mexe aí com todo o conjunto de cromossomos. 14ª questão.
Imagine que um organismo apresente um aumento de grupos de cromossomos e passe a apresentar 3 grupos de cromossomos. Ou seja, o indivíduo ele é 2N, é diploide, ele passa a apresentar, ganha mais um conjunto completo. Se ele tinha um par de cromossomos de cada tipo, agora ele tem trios de cromossomos de cada tipo, né? Por isso que ele se converteu para uma condição triploide, tá? Então, imagine que um organismo apresente um aumento de grupos de cromossomos, de um conjunto completo, e passe a apresentar 3 grupos de cromossomos, 3N. Esse caso é chamado de o que, gente? Aneuploidia? Na aneuploidia não há uma alteração no conjunto cromossômico, alteração de apenas alguns cromossomos, ou em geral um cromossomo, tá? Não mexe com todo o conjunto. Trissomia, a trissomia está relacionada ao aumento, né, de um determinado cromossomo, tá? Trissomia. Então, a trissomia é um tipo de aneuploidia. Triploidia, sim, correto, né? A triploidia quando o indivíduo ele é triploide, ou seja, ele tem 3 conjuntos cromossomos, um conjunto haploide, 2 conjuntos diploide, 3 conjuntos triploide, 4 conjuntos tetraploide, 5 conjuntos pentaploide, 6 conjuntos hexaploide, e aí por aí vai, tá? Então a alternativa correta é C. Haploidia quando tem um único conjunto cromossomo, multiploidia quando tem vários conjuntos cromossômicos, né? E esse termo ele nem é um termo utilizado na genética, a multiploidia. Mas se você conhecer os aspectos teóricos, a gente sabe que multi são muitos, ploidia está relacionada com a quantidade de cromossomos, no caso ali a condição de um conjunto cromossômico. 15ª questão. Qual das alternativas abaixo apresenta a constituição cromossômica de um indivíduo que possui 2 corpúsculos de Barr nas células interfásicas? Tá? Corpúsculo de Barr nada mais é do que um cromossomo X que é inativado para balancear a quantidade de cromossomo X no gênero de uma determinada espécie, como a nossa. Tá? Nós, mulheres, nós temos corpúsculo de Barr, os meninos não, os homens não, porque eles têm apenas o cromossomo X, eles não podem inativar o único cromossomo X que eles têm. Nós temos que inativar um para poder ficar também com o único cromossomo X ativo, que nem os indivíduos do sexo masculino. Então, o cromossomo X inativado, metilado, né, ele sofre metilação, ele é chamado de corpúsculo de Barr. Tá? Então, nós normalmente temos um corpúsculo de Barr. Os homens não têm corpúsculo de Barr. Então, aqui é para analisar essa constituição, esse cariótipo, tá? E ver qual é o indivíduo que possui 2 corpúsculos de Barr, 2 cromossomos X inativados. Só lembrando que o indivíduo só tem que ter um corpúsculo de Barr. Então, vamos ver aqui esse indivíduo, 45X0. Ele só tem o cromossomo X, então ele não pode inativar o único que ele tem. Então, ele nem corpúsculo de Barr tem. Quem dirá 2? Esse daqui é uma mulher Tanner, né? É o cariótipo de uma mulher Tanner, tá? 45 perdeu o cromossomo X, por isso X00 representa a ausência de um cromossomo X. 46XX. Esse indivíduo aqui é uma mulher, né? Um indivíduo do sexo feminino, porque eu sei que é do sexo feminino, porque apresenta 2 cromossomos X. Essa mulher, ela apresenta um único corpúsculo de Barr. Ela pode inativar apenas um X, porque ela tem que ficar com um. Então, a questão pede um indivíduo com 2 corpúsculos de Barr. Aqui eu tenho um homem, né? XY, então o indivíduo do sexo masculino, ele só tem um X, ele não pode inativar esse único X que ele tem, então ele não tem corpúsculo de Barr. Aqui eu tenho o indivíduo 47XXY, indivíduo Klinefelter, né? Ele tem um cromossomo X a mais, então esse indivíduo tem que inativar um cromossomo para ficar só com o cromossomo X. Logo, ele só tem um corpúsculo de Barr e a questão pede 2. Então, o que nos restou? A alternativa é, tá? Um indivíduo com 48 cromossomos no total, tá?
sendo que ele tem 2 cromossomos X a mais, por isso 48, 46 com mais 2, 48. Logo, se ele tem 2 cromossomos X a mais, ele tem que inativar esses 2 cromossomos X para ficar com apenas 1. Logo, ele tem 2 corpúsculos de Barr, já que corpúsculo de Barr são cromossomos X inativados. 16ª questão. Vamos para a 16ª questão. Na síndrome de Turner, temos um indivíduo com 45 cromossomos e que apresenta apenas um cromossomo sexual X. Sobre essa alteração cromossômica, marque a alternativa incorreta. Tá, até aqui, em caixa alta, negrito, para vocês não confundirem e acabarem marcando a correta. Nós queremos a questão errada, a incorreta. A alternativa A, em relação a Turner. Indivíduos com síndrome de Turner podem ser mulheres ou homens? Indivíduos com Turner podem ser tanto mulheres quanto homens? A gente sabe que o indivíduo Turner é aquele que perdeu um cromossomo X, que não apresenta o cromossomo X, né? Uma monossomia em que há ausência de um cromossomo X. E como a gente viu na nossa aula retrasada, a gente viu que indivíduos que apresentam essa constituição genotípica 45X0 são indivíduos que apresentam o sexo feminino, eles não podem apresentar o sexo masculino, nem cromossomo Y eles têm, tá? Então essa está errada e é a alternativa que a gente quer, já que a gente quer a alternativa incorreta. Mas vamos analisar as outras para saber por que as outras estão corretas, por isso não pode ser a alternativa da questão. B. Indivíduos com síndrome de Turner podem ser representados pelo cariótipo 45X só? Sim, né? Se está 45 é apenas o X, é porque ele só tem o X. Mas pode também ser representado por 45,X0. Mas está certo. Podem ser representados desta forma, como seu cariótipo. Mulheres, né, com síndrome de Turner não possuem cromatina sexual? Correto. Elas não apresentam o corpúsculo de Barr, também conhecido como cromatina sexual, que é o X inativado. Se ela apresenta apenas o cromossomo X, esse cromossomo X não pode ser inativado, porque isso vai trazer mais transtornos, mais alterações fisiológicas para esse indivíduo. Caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos é uma das características de um portador da síndrome de Turner. Isso, muito bem, tá? As mulheres Turner, geralmente elas são mais baixinhas, né? Os seios não são muito avantajados, então elas têm alguns caracteres sexuais secundários pouco desenvolvidos, poucos pelos pubianos. Para finalizar a nossa revisão, vamos para a 17ª questão, que diz o seguinte: uma mulher com trissomia do cromossomo X, 47XXX, ou seja, uma mulher que apresenta a síndrome do triplo X, né? As supermulheres, digamos assim. É fértil, essa mulher é fértil, mas ela produz gametas alteradas, tá? Elas podem apresentar gametas XX e gametas XY, ok? Ou seja, um gameta com 24 cromossomos e um gameta normal com apenas 23 cromossomos. Sendo casada com um homem normal, teoricamente podemos esperar deste casal o quê, gente? Vamos ver aqui, vamos desenhar aqui. Então, essa mulher ela só pode formar 2 tipos de gametas, tá? O XX e o X, tá? Se essa mulher aqui, o homem é normal, ok? O homem é normal, então ele apresenta, pode formar 2 tipos de gametas, o X e o ou Y, tá? Vamos
aqui, se essa mulher tiver sido fecundada, né, por um espermatozoide, o ovócito dela ter sido fecundado por um espermatozoide Y. O filho dessa mulher vai ser o quê? XXY, tá? Mas se for, vou colocar aqui um X, mas vamos colocar o mais, né, de fecundação, adicionando. Se esse ovócito dessa mulher, XX, for fecundado por um espermatozoide X, como é que será o genótipo dessa criança? XXX, 3X. Tá? Então, terá filhos Klinefelter e filhas mulheres com a síndrome do triplo X, as super mulheres. Porém, essa mulher também produz ovócitos na condição normal, né? O X. E se esse ovócito for fecundado por um espermatozoide Y, o filho dessa mulher será XY, né? Vai ter um filho do sexo masculino normal. Mas ele pode também, né? Essa mulher pode ser fecundada por espermatozoide X. E aí o indivíduo vai ser o quê? XX. Né? Meninas normais e meninos normais. Então, como poderão ser sendo casal, não, teoricamente podemos esperar desse casal o quê? Como serão os descendentes desse casal? Eles poderão ter apenas descendente 46XX e 46XY, está certo? Não, né? A gente viu que eles podem ter essa constituição aqui. XXY, XXX, XY e XX, tá? Nesse caso aqui, o indivíduo vai ter quantos cromossomos no total, gente? Um cromossomo a mais, então vai ser 47, né? E aqui, quantidade normal de cromossomos, então é 46. Tá? Então, não é apenas descendente 46XX e 46XY. Está errado. B, apenas descendente 47XXX e 47XXY? É apenas esses aqui? Não, né? A gente viu que também pode ter indivíduos com constituição genotípica normal. C, apenas descendente com fenótipo masculino? Não. A gente tem descendente com fenótipo masculino e feminino com alterações cromossômicas e masculino e feminino normais. Apenas descendente com fenótipo feminino? Não, a gente acabou de ver que é masculino e feminino. E a letra E é a resposta correta, que diz que nós temos descendentes 46XX, 46XY, 46XX, 46XY, e fenótipos descendentes 47XXX, ó, XXX, e 47XXY, XXY. Certo, gente? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa revisão. Espero que vocês façam uma excelente prova, revisem as nossas aulas e possam fazer, né, uma excelente avaliação. Tchau, tchau, gente, e até mais.